E aí, seja bem-vindo! Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a trabalhar com Flexbox Container, que é um bicho de 7 cabeças para quem está saindo da seção interna. Porém, vocês vão descobrir que não é isso tudo, tá bom? É muito simples, muito fácil de aprender a utilizar os containers. Eles seguem uma lógica muito parecida com a da seção interna, porém algumas coisas mudaram. E é o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é André Rodrigues, vou deixar aqui o meu Instagram. Lá eu posto algumas dicas sobre web design, coisas até que não tem aqui no YouTube, tá? E eu aguardo vocês lá e também pedir aquele humilde likezinho. E também, se não for pedir demais, né? Você se inscrever no canal. Então vamos lá. Aqui eu já estou com o Flexbox Container ativado no meu Elementor. Se você não tiver com o seu Flexbox Container ativado, você vem aqui Elementor, configurações, recursos, procura pelo Flexbox Container ou Container Flexbox e faz a ativação dele. Se você inativar ele, vai voltar lá para a seção interna, tá? Porém, o Elementor não fez uma atualização à toa aqui. Ele atualizou para o container porque faz mais sentido na estruturação do site e do código que vem por trás do site, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu deletar isso daqui e vamos adicionar um novo aqui. Aqui eles já mostram pra gente alguns containers já feitos, certo? E como que a gente vai saber aqui qual que eu devo usar? Que setinha para baixo que é essa aqui, que setinha para o lado que é essa daqui? É um pouco difícil de você entender de começo, mas logo você vai entender. O que acontece? Direção da coluna para baixo. Aqui no layout do container, o container principal, né, que é o todo, você vai ver que ele já tem essa direção aqui, ó, linha horizontal, linha vertical, linha invertida e coluna invertida. Para isso, nós vamos colocar aqui alguns elementos só por via de teste mesmo. Vamos colocar aqui esses uns 5 textos aqui. Vamos numerar eles, vamos colocar esse aqui como 1, esse daqui como 2, esse daqui como 3, esse daqui como 4 e esse como 5, para a gente entender melhor como eles funcionam e para onde eles vão quando a gente alterar essa direção, tá bom? Como eu coloquei em linha horizontal, tudo que entrar lado a lado aqui dentro desse container, ele vai ser alinhado ao lado direito. Entendeu? Se eu colocar aqui a coluna vertical, ele vai alinhar um abaixo do outro. Ou seja, isso aqui é a direção dos elementos, para onde que eles vão ficar direcionados. Se eu colocar a linha invertida, ele vai vindo 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa com a coluna invertida, ele vai ser ao contrário aqui, direcionando para cima. Tá bom? Então, beleza. Vamos colocar aqui na coluna vertical. E, ok, André, você falou aqui sobre os elementos alinhados lado a lado e como que eu faço uma coluna com 2. Se você clicar aqui fica muito fácil, né? Então eu vou fazer uma do zero aqui para você entender como está funcionando a estrutura. A gente vai pegar aqui o container, vamos jogar ele aqui, ele vai criar o container principal e vamos selecionar a direção dele. O que eu quero? Quero um container um do lado do outro, um lado a lado, certo? Então minha linha é horizontal. Se eu quisesse um em cima do outro, seria a vertical. Essas duas aqui eu quase não uso, eu expliquei só para vocês entenderem a lógica, mas eu utilizo mais essas duas aqui. Então vamos lá. Vamos pegar mais containers. Ao invés da gente criar uma seção dentro da coluna, jogar uma seção interna, aqui a gente só vai jogar container dentro de container. Independente, container dentro de container, quero mais um container, mais container. Então vamos lá, eu vou colocar 2 containers aqui, já vou usar o duplicar aqui, ó. Prontinho, aqui a gente tem um container principal, dentro do container a gente tem mais 2 containers. Se nesse daqui ele tá como linha horizontal, então eu posso adicionar a quantidade de container que eu quiser aqui, que ele vai ficar duplicando isso aqui até não poder mais, tá? Agora suponhamos que eu queira eu quero 3 em cima e 3 embaixo. O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui,
largura do conteúdo, isso aqui é muito importante para quando você quer definir da sua forma isso daqui, tá? Ao invés de encaixotado, pensa bem, só no container de dentro, tá? No encaixotado a gente vai colocar a largura total e vamos colocar aqui, ó, 33,3. Vamos vir nesse aqui, vamos fazer a mesma coisa. Nesse daqui a mesma coisa também, 33,3. Ok, eles estão divididos. Se eu jogar mais um aqui, vai dar certo? Não. Mas só que no container principal, a gente vai clicar aqui em envolver. E pronto, ele já vai dividir os containers para baixo. E como que eu vou fazer a divisão disso aqui? Primeiro a gente vai tirar os espaçamentos aqui do container principal. Eles vão se dividir de acordo com o que eles foram. Se é 33,3, ele vai colocar 33,3 em cada um deles. E quando chegar no limite de espaço, ele vai descer. Por quê? Porque a gente selecionou o container principal para envolver os containers que são filhos dele, entendeu? Então a gente vai conseguir fazer todo esse posicionamento aqui dos containers, tá? André, como que eu faço para mim dividir esse aqui em dois dentro dele? Vamos aqui nele, vamos colocar aqui a linha horizontal e vamos jogar mais dois containers dentro dele. Pronto. Já tem dois containers dentro do seu container. Se você quiser colocar mais dois, tem como. Uma coisa que, quando era seção interna, não era possível. Então, acabou que aliás, era possível, mas tinha que fazer muita gambiarra e isso no código ficava enorme. Então, por isso, dessa nova forma do elemento, e também mais prático depois que você aprende. Sendo assim, vamos aprender agora a alinhar os containers. Por exemplo, o cliente me mandou a copy e ele tem 5 quadrinhos para mim colocar no site dele. Não dá para mim colocar os 5 quadrinhos alinhados um do lado do outro em uma linha só, porque o conteúdo é grande, tem ícone, tem texto, tem um tanto de coisa. Então o que eu tenho que fazer? Colocar 3 em cima, 2 embaixo, para ficar mais alinhado, certo? Numa diagramação ok. Então eu vou vir aqui, ó, no container principal, no container Py, e vou clicar aqui em justificar conteúdo ao centro. Pronto, olha só que maravilha. Já nas seções a gente tinha que criar mais duas colunas aqui do lado com 16,65 cada uma para conseguir alinhar os do meio. Então aqui isso se tornou muito mais fácil, tá? O que você pode fazer aqui também é selecionar algo que já esteja pronto. Como você pode vir aqui, esse daqui, por exemplo, ele já tem os containers de uma forma mais diferenciada, que é um grande à esquerda e os outros dois à direita, tá bom? Então isso aqui faz muito sentido para o alinhamento também, que facilitou demais fazer os alinhamentos. E aqui a gente tem mais exemplos também, tem como esse aqui que dá para fazer um mosaico bem bacana, né? Já tem alguns prontos que você vai conseguir utilizar, porém entender a lógica por trás disso é muito importante, porque podemos precisar de fazer coisas diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui um alinhamento de elementos fora de container. Por exemplo, eu quero um texto. Deixa eu colocar aqui um container, eu vou jogar esse texto aqui. Tá um pouco difícil. Ah, não, tá certo. É esse aqui mesmo, só que eu tenho que deletar esse daqui. Deixa eu dar um espaçamento aqui para mim não me confundir novamente. E aqui eu tenho um texto que eu quero centralizar ele, mas só que eu vou colocar aqui, ó. Esse é um tutorial de containers básico. Porém, eu quero que apareça esse é um tutorial de os containers básicos embaixo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui na largura, né, do elemento, lembrando que é do elemento. Vou ter que mexer na largura dele aqui. Ah, mas não está centralizado. E agora, como são containers, a gente tem essa opção de alinhar-se, onde o elemento pode se alinhar aonde ele quiser. Tá vendo? E também nós temos o elemento de ordem. Vamos colocar aqui o básico 2,
que acontece? Eu quero que esse tutorial básico 2 ele fique em cima e o básico fique embaixo. A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é alterando essa ordem aqui, que a gente viu lá no começo, coluna invertida, certo? Porém, suponhamos que tenham 3. Mas só que a ordem que eu quero disso daqui é o 1 no meio, o 2 em cima e o 3 embaixo. Não tem como fazer por aqui mais. O que a gente precisa fazer? Vim aqui e alterar essa ordem aqui, ó. Essa ordem, eu quero esse no fim, por exemplo, eu quero esse no início. Ou eu posso fazer uma ordem personalizada. Por exemplo, eu quero esse aqui em segundo. Eu quero esse daqui em... Vai ficar aqui mesmo, porém eu vou definir uma ordem para ele. Eu quero esse daqui em primeiro e eu quero esse daqui em terceiro. Pronto, ele alinhou a ordem. Mas André, por que eu vou usar isso? Não é só alterar isso aqui de lugar? Sim, com certeza. Porém, essa ordem ela é responsiva, ou seja, no computador talvez você precise de uma forma e no smartphone de outra. E é por isso que existe essa ordem, o que cria uma complexidade muito grande. Como, por exemplo, quando você tem uma imagem... Deixa eu colocar uma imagem aqui. Diminuir um pouquinho esse tamanho dela, que ela está gigante. Pronto, eu tenho uma imagem aqui no centro, porém, no mobile eu quero que o texto chegue primeiro antes da imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, deixa eu dar uma alterada aqui na largura dela, né? Porque agora está no mobile. Eu vou chegar aqui, vou colocar a ordem personalizada que tá 1 e vou jogar a imagem lá para baixo. Eu quero que a imagem chegue depois, porque o mais importante é chegar o texto primeiro. Tudo vai depender da estratégia da página, né? Então aqui no caso a imagem está por último e se você volta aqui no computador a imagem está primeiro, tá bom? É para isso que você vai utilizar essa ordem aqui, tá? Pessoal, como nesse vídeo eu tentei ser bem básico, só para vocês aprenderem mesmo a trabalhar com container, porque às vezes tem um template que já vem editado com container, você tem uma alteração no site do cliente para fazer, que já é um container, e também para se atualizar no mercado. Então é só um vídeo para vocês iniciarem e que já começarem a mexer, futricar. E daí eu tenho certeza que vocês vão conseguir se dar muito bem daqui para frente, tá bom? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você puder dar um like nesse canal se eu conseguir te ajudar, talvez até se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, fique sabendo que isso vai ser de grandíssima ajuda para mim. E é basicamente isso, e espero que dê tudo certo na jornada de vocês e muito sucesso nos projetos. Valeu!